E aí, galerinha do sétimo, tudo bem com vocês? Que saudade de vocês, hein? Mas a gente tem fé em Deus que esse tempo aí vai passar, né? E a gente vai poder se reencontrar aí na escola, na sala de novo, naquele período que a gente gosta tanto, né? Então, dando continuidade aí às nossas revisões, né? Dos assuntos que nós vimos antes desse período aí de quarentena, a gente vai ter uma aula hoje sobre as propriedades das potências, né? Primeiro, a gente teve que relembrar aí em sala mesmo, né? Sobre o que é potência, que foi um assunto que a gente viu e começou a ver lá no sexto ano, né? O ano passado. Então, quando a gente relembrou, né? Que viu que a potência, na verdade, é a quinta operação da matemática, né? Logo após da adição, subtração, multiplicação, divisão, e aí vem a potência. Aí a gente também descobriu que a potência é uma das operações matemáticas que não possui sinal, né? Não é expressa por algum tipo de sinal, né? O da adição a gente sabe que é o mais, o da subtração a gente sabe que é o menos, da multiplicação é o pontinho agora, né? A gente já não usa mais o x. O da divisão tem vários lá, né? 2 pontos com traço no meio, 2 pontos sozinho. Tem o sinal lá da fração, né? Que representa também uma divisão. Muito bem, show. E aí na potência não tem sinal, né? A gente só consegue descobrir que uma expressão matemática, na verdade, e aquela expressão matemática é uma potência quando, pela organização dos números, né? A gente sabe que tem um número normal lá embaixo, que a gente chama de base, tem um número lá em cima, um pouco na diagonal, na verdade na diagonal mesmo, né? Não é em cima, porque senão aí vira uma fração. Não é do lado, porque aí vira um número qualquer, mas é na diagonal, que aí a gente chama ele de expoente, não é isso? E cada um desses números aí tem a sua função nessa expressão matemática, não é assim? A gente também sabe que potência é a diminuição, ou seja, a forma mais simples de escrever uma multiplicação de fatores iguais. E fatores a gente sabe que é números, né? São números iguais. Então, quando a gente tem multiplicação de números iguais, a gente pode reescrever essa grande expressão de multiplicação com números iguais em forma de fração, de potência, não é assim? Show! Aí dentro das potências tem uma coisa que é para facilitar ainda mais a nossa vida, né? Que nós chamamos de propriedades da potência. Então a gente precisa observar cada item especificamente para a gente não poder errar e facilitar realmente nossa vida. Olha só, nós temos a multiplicação de potências, não é isso? Nós temos a divisão de potências, aí nós temos potência da potência, né? O próprio nome já é sugestivo aí de como vai ser essa propriedade. Temos o produto de potências e quociente de potência. Aí vocês vão me dizer, mas professor, produto e quociente, produto não significa multiplicação e quociente não significa divisão na matemática? Show, tá certo. Só que essas propriedades aqui é quando a base for diferente. Aí eu preciso agora chamar a atenção de vocês para essas duas propriedades aqui que são importantíssimas. Essas propriedades, a da multiplicação e da divisão aqui, só funciona quando a base é igual. Base é aquele número que está lá embaixo, né? Quando a minha base for igual, ou seja, quando tiver uma multiplicação de potências que a base seja igual, aí eu consigo aplicar essa propriedade. Da mesma forma aqui com a divisão, quando a base for igual. Vamos ter alguns exemplos? Vamos lá, então, ó. Vou colocar aqui menos 3, aí está entre parênteses. Por que está entre parênteses, professor? Ó, está entre parênteses porque eu quero que esse sinal negativo acompanhe o número. A gente viu lá na sala que quando o sinal não está entre parênteses e essa expressão aqui, ela é uma potência, ou seja, é menos 3 elevado a 2. Se eu quiser dizer menos 3, ou seja, que o sinal de menos acompanhe o número 3 e isso tudo esteja elevado ao quadrado, a 2, né? Eu tenho que colocar esse parênteses para o sinal acompanhar o número. Se eu não colocar, ó, se não tiver entre parênteses, só o 3 está elevado a 2, certo? Isso vai mudar um pouquinho, porque aí eu vou ter que colocar igual. Esse sinal de menos, ó, eu vou repetir aqui, porque não está acompanhando
o número 3? Ele está sozinho. É como se fosse um menos aqui e o 3 elevado a 2. Beleza? Aí a gente ia fazer 3 elevado ao quadrado, né? Fica a forma mais bonita, mais correta de se dizer. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 9. E o resultado seria potência menos 9. Olha só como o sinal contribui aí. Porque se eu quisesse representar que seria menos 3 como base, ou seja, o menos e o 3 elevado ao quadrado, iria ser menos 3 vezes menos 3. Era a base sendo multiplicada por ela mesma 2 vezes. Aí a gente ia fazer aquele que a gente chama como jogo de sinais ou regra de sinais, né? Sinais iguais, ó, menos com menos, quando há multiplicação ou divisão, aí a gente pode fazer o jogo de sinais. Menos com menos, mais, né? Sinais iguais, sinal positivo. E 3 vezes 3, ó, 3 vezes 3, a gente sabe que é 9. Olha só como mudou o resultado. Percebe como é importantíssimo? Show! Se tiver alguma dúvida, volta aí, vê cada detalhe, anota também, ó, é importantíssimo. Você aí dá uma acalmada, para aí, sai de frente da TV, só se estiver usando a TV como espelhamento, né, para essa aula, beleza? Mas se estiver pelo celular, pelo notebook, procura aí um lugarzinho quietinho para você poder estudar. Lembra que lá na aula, ó, enquanto eu estou explicando, a gente não pode conversar, não é assim um acordo que a gente tem? Então, ó, da mesma forma aí, quando eu estiver aqui, ó, explicando, dando alguns exemplos, você aí nessa videoaula, você não pode conversar, não pode se distrair, olhar a TV enquanto estuda, tá bom? Então, procura um momentinho aí para isso. Terminando esse parênteses, aí a gente volta, né? Parênteses do assunto, né? Aí a gente volta para realmente a multiplicação de potências de mesma base. Olha só, eu tenho uma potência aqui, né? Ó, menos 3 elevado a 2. E eu vou multiplicar ela por menos 3 elevado ao cubo. Beleza? Ó, multiplicação. Estão vendo aí esse pontinho vermelho de multiplicação? Show! Esse pontinho de multiplicação, multiplicando essa potência por essa, né? Percebe que eu tinha que fazer primeiro essa potência, depois esperar o resultado lá, né? E multiplicar por esse resultado aqui. A gente tinha que fazer 3 contas. Essa e pelo final multiplicar os resultados das duas. Muito extenso, né? E a gente sabe que quando a gente aumenta os passos, aí a gente também aumenta a chance de errar, né? De falhar em algum passo desse aí. Então a gente tenta diminuir, simplificar. É o acordo da gente, simplificar a matemática pra gente, né? Então vamos lá. Como a gente vai simplificar isso? Ó, quando eu tenho multiplicação de potências com a mesma base, eu vou repetir a base. A base não é igual? Show! Vou repetir aqui. E vou somar os expoentes, ó. 2 mais o 3. Aí você vai me dizer, professor, se a propriedade é de multiplicação, por que está somando? Ó, expoente é o quê? É a quantidade de vezes que a base se repete, não é assim? Então, ó, multiplicação, o resultado de uma multiplicação não é sempre um número maior? Sempre um número maior, não é? Beleza, então tendo isso em mente, eu também sei que a quantidade de vezes que esse menos 3 aqui vai se repetir, vai aumentar. A quantidade de vezes vai aumentar. Então, para aumentar, quando a gente usa essa palavra aumentar num problema matemático, a gente também pode usar o sinal de adição. Muito bem. Então, eu vou somar aqui, ó, a quantidade de vezes que essa base se repete. Aqui essa base se repete 2 vezes, aqui essa base se repete 3 vezes. E por as bases serem iguais, aí eu vou repetir e poder somar, beleza? De mesma base, lembra disso. Então, ó, repetiu a base, somou os expoentes. Vou só finalizar aqui, então, quanto dá essa potência. 2 mais 3, 5. Olha só, a gente saiu de 2 potências
para depois fazer uma multiplicação para uma potência só. E aí eu quero que vocês coloquem aí no comentário quanto é que dá o resultado dessa potência. Beleza? De duas potências a gente saiu para uma, simplificou nossa vida. Divisão de potência, mesma lógica. Olha só, mesma lógica. E a lógica a gente já sabe, né? Ó, vamos lá. Se eu tiver aqui, ó, menos 4 dividido por menos 4, e esse menos 4 está elevado a 2. Certo? Divisão de potências de mesma base. Isso aqui é uma potência? Show, é sim. Embora não tenha nenhum expoente aqui, a amostra, a gente sabe que esse expoente aqui é 1, né? Show. Então isso aqui também é uma potência, ó, elevado a 1. Menos 4 elevado a 1. Aí você está aí me perguntando, ah, professor, por que você só está fazendo exemplos com bases negativas? Igual vocês me perguntaram lá na sala, né? Porque com as bases positivas a gente já aprendeu no sexto, já viu agora no sétimo, então a gente tem que aprender a outra parte dos números inteiros, que são os números negativos. É isso? Então, ó, por isso que a gente está fazendo com as bases negativas. Mas a lógica é a mesma. Se a base aqui é menos 4 e a base aqui também é menos 4, opa, a gente tem divisão de potências, isso aqui é uma potência, isso aqui é uma potência, de mesma base. O que é que eu vou fazer? Mesma lógica da propriedade anterior. Se as bases são iguais, eu vou repetir a base, ó, menos 4. E agora eu vou subtrair os expoentes. O primeiro expoente do numerador menos o expoente do denominador, que a gente sabe que é 1, né? E isso aqui vai ficar menos 4 elevado a 1, né? 2 menos 1 é 1. Coloca aí no resultado aí, nos comentários o resultado. Talvez esteja fácil, né? Se liga aí. Então, ó, percebe que quando as propriedades acusam bases iguais, elas vão se repetir as bases. E aí no caso da multiplicação a gente soma os expoentes. Na divisão a gente subtrai. Divisão é um processo matemático onde o resultado vai ser sempre menor, né? A gente vai diminuir aquele número que está aqui em cima. Diminuir. Então, para diminuir também a quantidade de vezes que essa potência se repete, aí por isso que eu uso na divisão de potências de mesma base, subtração. Eu subtraio os expoentes. Primeiro o numerador, depois menos o denominador. Beleza? Show! Não entendeu? Dá uma volta aí, volta o vídeo e recapitula aí. E qualquer dúvida, coloca aí no comentário. Nos comentários, né? Ó, potência da potência. Potência da potência. O nome dessa propriedade já é sugestivo pra gente, né? A gente sabe então, ó, que vai ter uma potência e vai ter um número elevado que vai fazer dessa potência outra potência, não é? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Menos 2 elevado a 4 elevado a 5. Ó, esse parênteses aqui, esse parênteses primeiro aqui, ó, de dentro, é porque eu quero que esse número, esse sinal negativo acompanhe o número 2, não é assim? O sinal negativo acompanha o número 2, beleza. E ele está elevado a 4, show. E esse outro parênteses? Esse outro parênteses é para dizer que tudo isso aqui, menos 2 elevado a 4, está também elevado a 5. Eu tenho uma potência e tenho outra potência. Percebe? Uma potência, outra potência maior. Como fazer isso agora? Ó, simplificar nossa vida. Tem duas potências aí. Vamos deixar só uma. Como eu vou fazer isso? Eu vou repetir a base também, ó. Percebe que a lógica para todas as propriedades é repetir a base, né? Quando elas são iguais. Aqui são iguais e aqui eu só tenho uma base, que é menos 2. Vou repetir ela aqui. E esses expoentes? Esse 4 e esse 5. O que é que eu vou fazer com eles? Ó,
eu vou multiplicar eles. 4 vezes 5. O menos 2 vai se repetir 4 vezes. Não é assim? Essa é a lógica. Vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 4 vezes. A base sendo multiplicada por ela mesma 4 vezes. Beleza. Depois que eu terminasse isso, aí eu ia pegar esse bloco aí de menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes, e multiplicar por ele mesmo 5 vezes. Percebe como ia ser uma conta que ia acabar com a folha do nosso caderno? E então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou só multiplicar então a quantidade de vezes que isso se repete. Beleza? Por isso que eu uso multiplicação aqui, ó. 4 vezes 5, e que é a multiplicação dos expoentes. O que é que isso vai fazer então? Ó, vai ser menos 2 elevado a 4 vezes 5, fácil, né? 20. 4 vezes 5, 20. Então vai ser menos 2 elevado a 20. E aí? Fácil, difícil? Tem alguma dica aí que eu dei em sala, que deve estar aí no caderno, no livro de vocês, para resolver isso? Talvez. Vamos lá, vamos aquecer aí o lápis, a borracha, a tinta da caneta, né? E me digam aí o resultado dessa questão aí também aí nos comentários, beleza? Eu quero que vocês agitando aí esse comentário para coisas boas, galera. Ó, professor, tive dúvida nisso, aí eu vou lá na outra aula e tiro para você. Ó, professor, acho que deu isso e tal. E a gente vai tentando aí, eu vou comentar também aí junto com vocês, pra gente achar se tá certo, se tá errado, o que a gente tem que melhorar, beleza? Produto de potências. Olha só, produto de potências. O que é isso? Vai ser também multiplicação de potências, só que as bases vão ser diferentes. Olha só. Vou colocar aqui. 2, certo? Vezes 4 elevado a 2. 2 mais 4. 2 mais 4 elevado a 2. Vou colocar 3 aqui, certo? Mudei para vocês não se confundirem aí nos números, beleza? 2 mais 4 elevado a 2, a 3. Ó, percebe que essa base aqui tem um 2 mais 4, tem uma operação de adição aqui. E isso tudo está dentro de parênteses que está elevado ao cubo, né? A 3. Como eu vou fazer isso? Ó, para mim fazer isso de forma simples e rápida, eu vou pegar cada número que está aqui e elevar a 3. Só isso. O 2 está dentro do parênteses? Tá. Então eu vou elevar a 3. 2 elevado ao cubo, a 3. Esse sinal de mais, ó, vou repetir aqui, ó, mais. O 4 está dentro do parênteses, galera? Tá. Então, ó, ele também está elevado a 3. Então vai ser 4 elevado a 3. Beleza? Simples. Do mesmo jeito que é simples o quociente, né? Ó, apaguei aqui um pouquinho. O quociente de potências. O que é isso? É justamente quando eu tenho uma divisão de potências, ó, onde a base é diferente. Onde é que você está vendo base aí, professor? Ó, quando eu coloco um quadro aqui elevado 5 sobre 7, ou 5, 7, não está dentro do parênteses? Sim ou não? Sim. Então, tudo que tiver dentro do parênteses está elevado a 4, ó. Tem um número elevado a 4 aqui. Certo? Então, esse 5 não está dentro do parênteses? Vou fazer uma pergunta. Sim, você está dentro do parênteses? Tá. Então, você está elevado a 4. Então, vai ser 5 elevado a 4. Dividido. 7. Você está dentro do parênteses? Tá. Ela vai responder, estou dentro do parênteses. Então, esse 7 também está elevado a 4. 7 elevado a 4. Beleza? E aí, ó, a atividade de vocês, hein, ó. Isso aqui é atividade, hein, galera? Quero ver aí no caderno pra gente não perder esse memorial de cálculo aí, hein? Me digam aí também esses resultados, beleza? Show! Na próxima aula, a gente vai revisar de forma também bem simples e rápida, como a gente achou, né? Esclarecedora,
sobre raízes, né? Raízes com números inteiros. E aí, como é que faz? Tem algumas regrinhas que a gente precisa relembrar e aí a gente dá seguimento ao assunto, beleza? Foi muito bom ter vocês aqui. Qualquer coisa, bota aí nos comentários e a gente vai se falando, beleza? Tchau, tchau, até mais.